beleza, querida? Professora Adriane Faldi, continuando a nossa análise das inelegibilidades. E a gente já falou a respeito da inelegibilidade enquanto motivo funcional, regrinha de reeleição. Já falamos a respeito da inelegibilidade enquanto regra de desincompatibilização. E agora a gente vai falar a respeito da inelegibilidade reflexa. Meu amor, se tem um negócio que você tem que prestar muita atenção, é nesse tópico de agora, porque não cai, ele sempre cai em prova a parte de inelegibilidade reflexa. Então vamos ver o que a Constituição nos diz e a gente vai desdobrando aqui, vai esmiuçando cada um desses detalhes. Vem comigo para o slide então. O que a Constituição Federal vai nos dizer? Ó, estou lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Ela vai dizer que o presidente da República, então, o presidente da República, os governadores de estado e, logicamente, do Distrito Federal, os prefeitos e ainda, quem os haja substituído dentro de 6 meses antes do pleito. O que é pleito? Antes da eleição, tornam inelegíveis, olha só, não é eles que ficam inelegíveis, eles tornam inelegível quem? O cônjuge. O cônjuge, o que é o cônjuge? O cônjuge é o boy, a girl, né? Aquela coisinha fina, coisinha querida, né? Então, o cônjuge é o seu companheiro, que pode ser decorrente lá da união estável, decorrente do vínculo do casamento, que pode ser civil ou religioso. E ele vai tornar também inelegível aquele parente até 2º grau. Esse parente aqui, ó, ele pode ser um parente por consanguinidade. Nós vamos entender bem certinho o que é isso aqui. Consanguinidade, que é aquele parente que é sangue do seu sangue. Parentesco por afinidade, que são os parentes do seu cônjuge, ou ainda pelo vínculo da adoção. Ele vai tornar inelegível essa galera aqui, ó, no seu território de jurisdição. Então, no território de jurisdição do titular. A Constituição que usa a expressão jurisdição não é a melhor, seria circunscrição, né? Mas é o termo constitucional, é o termo que aparece em prova. O que a Constituição Federal está me dizendo? Está dizendo assim, ó, os titulares de cargos do executivo, ou seja, o presidente, o governador e o prefeito, ou quem substituiu eles ali perto das eleições, 6 meses antes do pleito, tornam inelegíveis. Não é eles que ficam inelegíveis. Eles vão tornar inelegíveis outras pessoas. Por isso que ela é chamada de inelegibilidade reflexa, indireta, porque eles vão gerar inelegibilidade não para si mesmo, como ocorre lá na desincompatibilização, na regrinha de reeleição. Eles vão gerar inelegibilidade para o cônjuge e para aquele parente até 2º grau. Veja que essa inelegibilidade, ela se aplica apenas no seu território de jurisdição, ou seja, no território de jurisdição do titular. E aqui a gente vai, então, aprofundando um pouquinho mais. Então, primeira coisa é esse desdobramento do próprio texto da Constituição Federal. Vamos entender o que a Constituição quis dizer quando ela fala que fica inelegível no território de jurisdição do titular. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que, a depender do cargo, algumas pessoas vão ficar inelegíveis para os cargos daquela jurisdição, ou seja, de onde, na jurisdição de atuação do titular do cargo eletivo. Quer ver que fica fácil? Olha só. Vamos pensar no presidente. O presidente da República,
ele tem jurisdição, jurisdição entre aspas, tá? Eu tô usando a expressão ali da Constituição. Ele atua onde? Em todo o território nacional, não é isso? Onde que a gente elege presidente? A gente elege o presidente da República em todo o território nacional. Logo, o presidente da República, ele vai gerar inelegibilidade para o seu cônjuge ou para o seu parente até segundo grau para todos os cargos eletivos. Então, veja que o cara ele é do executivo, mas ele vai gerar inelegibilidade para todos os cargos eletivos onde ele foi eleito, tanto eletivos no âmbito do executivo quanto no âmbito do poder legislativo. Então, o presidente da República, ele gera inelegibilidade para todos os cargos eletivos. E o governador? O governador, ele vai gerar inelegibilidade para aqueles cargos que são eleitos no Estado. E aqui, vamos lá, Teteia. Quais são os cargos que se elegem no Estado? Quais são os cargos em que a gente vota no Estado? Vamos lá. O próprio cargo de governador? Claro, então o cargo de governador, incluindo aqui o cargo de vice. Posso colocar quem também aqui, ó? O cargo de deputado. E aqui, meu amor, é tanto deputado federal quanto deputado estadual. Mas, professora, como assim deputado federal? A gente não é... O deputado federal, ele não tem jurisdição em todo o território nacional? Pera lá, não é bem assim. Onde que a gente elege deputado federal? A gente não vota no deputado federal em cada estado? Claro que sim. Então, por exemplo, quando você votou no seu deputado federal, você não pode votar no deputado federal que lançou sua candidatura. Por exemplo, eu sou daqui do Paraná, né? Eu não podia votar num deputado federal que lançou candidatura no estado do Rio de Janeiro. Eu tinha que votar nos deputados federais que lançaram sua candidatura aqui no estado do Paraná. Você está entendendo? Então, apesar do deputado ser federal, nós elegemos deputados federais dentro de cada estado. Aliás, essa é uma das coisas que pouca gente sabe, sabia disso? Tem muita gente que não sabe. Eu me lembro das últimas eleições para deputado federal que deu um rebuliço lá, muita gente falando que a urna eletrônica tinha sido fraudada. Não estou dizendo que às vezes não é, mas estou dizendo que a pessoa foi lá e falou que a urna eletrônica tinha sido fraudada porque ela digitava o nome do candidato que ela queria votar e o nome da pessoa não aparecia. Aí foram verificar e o candidato que ela queria votar não era do estado do Paraná. Ele nem tinha lançado a candidatura aqui pelo estado do Paraná, era de outro estado. Ele falou, não tem como, você tem que votar nos candidatos que lançam candidaturas aqui pelo estado do Paraná. Louco isso, né? Então, por isso, cuidado. Então, o governador, que é um cargo do executivo estadual, ele vai gerar inelegibilidade para o cargo de deputado federal, aqueles candidatos neste estado, e ainda para o cargo de deputado estadual do respectivo estado. Então, veja. Se eu sou governadora do estado do Paraná, ok? Então, eu sou governadora do estado do Paraná e o meu cônjuge quiser sair candidato a deputado federal pelo estado do Paraná, ele não pode. Agora, se ele quiser sair candidato a deputado federal pelo estado de Santa Catarina, aí ele pode. Por quê? Porque eu estou gerando inelegibilidade para aqueles cargos que são eleitos no estado. Você está entendendo? Muito bem. Então, o governador gera inelegibilidade para o cargo de governador e vice, para o cargo de deputado federal e estadual, para o cargo de senador, logicamente, senador que se candidata por aquele estado, né, pelo estado deste governador, também gera inelegibilidade para o cargo de prefeito e vice de municípios localizados dentro deste estado. Então, por exemplo, eu sou governadora do estado do Paraná e o meu marido quer sair candidato a prefeito de Cascavel. Cascavel, Paraná. Cascavel é uma cidade aqui do estado do Paraná. Ele pode? Não pode. Por quê? Porque eu sou governador e estou gerando inelegibilidade para o cargo de prefeito de qualquer município dentro do meu estado, dentro deste estado. Agora, se ele quiser sair candidato a prefeito de um município de outro estado, não haverá inelegibilidade. Você está entendendo? E ainda vai gerar inelegibilidade para o cargo de vereador de municípios localizados dentro daquele mesmo estado. Então, veja, o governador,
ele gera inelegibilidades para o cônjuge ou parente até segundo grau para aqueles cargos eletivos dentro do seu território, ou seja, aqueles cargos que nós elegemos dentro daquele estado, ok? E o prefeito? Bom, o prefeito, ele vai gerar inelegibilidade para o cargo de prefeito, claro, do mesmo município, para o cargo de vice e ainda para o cargo de vereador. Você entendeu isso aqui? Então, o presidente da República é executivo. Qual é o seu território de atuação? Todo o território nacional. Onde que o presidente é eleito? Ele é eleito em todo o território nacional. Então, aqui no Paraná, nós votamos para os mesmos candidatos a presidente, assim como vota, né, no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, todo mundo vota para presidente, com os mesmos candidatos. Aí o governador vai gerar inelegibilidade, então, para aqueles cargos eletivos dentro daquele estado. E o prefeito vai gerar inelegibilidade para os cargos eletivos dentro daquele município. Você entendeu aqui? Veja que o cara do executivo é quem gera inelegibilidade. Membros do legislativo não geram inelegibilidade reflexa. Então, por exemplo, imagine que eu sou senadora, e vai ser sempre o estado do Paraná que fica fácil você fixar sempre com o mesmo exemplo. Imagine que eu sou senadora do estado do Paraná, ok? E o meu marido quer sair candidato a governador do estado do Paraná. Tem problema? Vou repetir, Teteia. Eu sou senadora pelo estado do Paraná, senadora, ok? Do legislativo. E o meu marido quer sair candidato a governador do estado do Paraná. Tem problema? Não tem problema. Por quê? Porque quem gera inelegibilidade são os membros do executivo. Se eu fosse governadora, ele estaria inelegível. Agora, como eu sou senadora, ele não possui inelegibilidade aqui. Você entendeu? Então, quem gera inelegibilidade são os membros do executivo e essa inelegibilidade ela é gerada tanto para cargos do executivo quanto para cargos do legislativo. Vamos anotar isso? Então, vamos anotar assim, ó. A inelegibilidade ela é provocada, vamos pôr, gerada apenas pelos membros do executivo, que por sua vez geram inelegibilidade tanto para cargos do executivo quanto do legislativo. Ok isso aqui? Beleza. Bom, agora a gente tem que saber o que é cônjuge e o que é parente até segundo grau. Tem aqui uma pegadinha do malandro para a gente entender o que é parentesco até segundo grau. Sabe por que tem pegadinha? Porque não sei se você já ouviu aquela frase assim, ele é meu primo de segundo grau. Você já ouviu falar isso aí? Pois é, vou revelar para você quem que é esse teu primo aí que você fala que é de segundo grau. Inclusive, minha gente, vou tirar aqui preocupações da adolescência de muita gente a respeito desses graus de parentesco. Então, vamos lá. Vou anotar assim, ó. Quem que é o cônjuge? O cônjuge é o esposo, a esposa, decorrente do casamento, e aqui tanto civil quanto religioso, e aqui também, inclusive, de casamentos homoafetivos, né? Isso aí já está completamente superado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. E ainda aquele decorrente também da união estável. União estável. Tá. Quem que é o meu parente até segundo grau? Vamos lá. O parentesco, ele pode se dar de duas formas.
o parentesco por consanguinidade, quem é sangue do meu sangue, e o parentesco por afinidade, que são os parentes do meu cônjuge. Então, por exemplo, a mãe do meu cônjuge é minha parente, que é quem? A minha sogra, não é? Ou, como a gente vai ver hoje, Naja. A gente tem nomezinho para sogro e para sogra aqui. Então, os parentes do meu cônjuge são meus parentes também. Só que eu não falo que são meus parentes por consanguinidade. Eles são meus parentes por afinidade, ok? Eu tenho parentesco em linha reta e eu tenho parentesco em linha colateral. Então, vamos lá. Parentesco em linha reta. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, minha bisavó, meu bisavô. Parentesco em linha reta descendente, então ascendente. Pai, mãe, vó, avô, bisavó, bisavô, tataravó, tataravô, reganha-avô e vai para cima ao infinito. Parentesco em linha reta descendente. Filho, neto, bisneto, tataraneto, lá. Parentesco por consanguinidade em linha colateral. Eu tenho meu irmão, meus primos, tios, sobrinhos e por aí vai. Os parentes do meu cônjuge são meus parentes por afinidade, que também tenho em linha reta e também tenho em linha colateral. Quer ver que eu vou desenhar e vai ficar bem fácil de você identificar isso aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou até apagar esse do cônjuge, porque eu vou usar todo esse slide aqui para fazer o meu desenho. Então, vamos lá. Eu. Tem pai e tem mãe? Claro, né, meu amor? Todo mundo tem pai e tem mãe. Gostando ou não gostando, todo mundo tem pai, tem mãe. Tá. Meu pai e minha mãe tem pai e mãe? Tem também. Que é quem? Minha avó, meu avô. Da mesma forma, meu pai e por aí vai. Meu pai e minha mãe, pode fazer alguma coisinha querida que não eu, assim? Meu pai e minha mãe pode ter outro filho que não eu? Pode ou não pode? Não deveria, né? Mas eles fazem. Que é quem? O teu irmão. É ou não é? Mentira, irmão é bom, irmão é bom. Tá. Serve pra quê? Pra disputar herança, né? Depois na vida. Zera, tadinho dos irmãos. Tá. Então eu tenho aqui o meu irmão. Vou colocar de outra cor também. O irmão pode acertar na vida, hein? E fazer um filho, que tem coisa mais querida na vida do que ter o quê? Um sobrinho, é ou não é? Então o teu irmão mandou bem na vida e fez um filho. A única das coisas que você olhou para ele e falou assim, nossa, até que enfim você fez alguma coisa bem feita, hein, irmão? Pelo amor de Deus, faz tudo errado. Mas o filho você acertou. Que é quem? Teu sobrinho, aquela fofura. Chama tio, tia. É ou não é? Coisa lindinha. Teu sobrinho. Tá. Eu posso ter o filho? Claro que sim. Não só posso como devo. E quem que é essa fofura aqui? A minha filha. Que é quem? Helena. Vou ter que colocar filha aqui, ó. Que é a Heleninha. Tá. A Helena pode, daqui uns 30 anos, mais ou menos, ter um filho? Pode, ué. Brasil, pode sim. Quem que vai ser o filho da Helena aqui? Meu neto. Ou neta, vai saber. É ou não é? Tá. Beleza. Tá. Agora eu te pergunto. Para eu ter o filho aqui, eu preciso do pai, né? Que não necessariamente precisa ser o cônjuge. Mas vamos falar aqui da família tradicional, né? Vamos pensar na figura do cônjuge aqui. Então, eu caso com um cônjuge e tenho um filho. Pode ser assim? Tá. Só para fins didáticos aqui e tal. Então, eu tenho aqui do meu lado o cônjuge. Beleza? Beleza. O cônjuge, mesma história da vida. Cônjuge, tem pai e tem mãe? Tem. Como que é o nome dessas teteias aqui? Essa teteia é a Naja, e Najo, né? Porque o povo só fala da sogra, mas do sogro ninguém fala, né? Tem a Najo aqui, né? Que no dito popular aí é sogra e sogro. Cadê minha sogra e meu sogro? São muito queridos e amados, né? Mas vai ficar Najo aqui.
Aqui, ó, Naja, pode ter pai e ter mãe? Claro. Quem que vai ser aqui, ó? Vó Naja e vô Najo. É ou não é? Tá. Najo, pode fazer outra coisa que não a coisinha querida do seu cônjuge? Pode. Quem que vai fazer? Quem que é esse fera aqui? Tal do cunhado. Sempre em relação a mim, tá? Então a perspectiva é sempre em relação ao eu aqui, a mim, tá? Então quem que é o cunhado? O cunhado é o filho da Naja e do Najo, que não é a tua coisinha querida, né? Não é o teu boy, não é a tua girl ali, amada do coração. Para que serve o cunhado? Já vou alertar. Para pedir dinheiro emprestado, entendeu? Ela é. Brincadeira, tem cunhado bom e tem cada cunhado. Que você vai descobrir depois, falava assim: ah, irmã, larga aquele vagabundo, só estuda pra concurso, diz que estuda pra concurso, mó migué, isso aí tudo carta marcada, você fica acreditando, igual otário ali, fica ainda sustentando o vagabundo, né? Aí depois você passa naquele concurso topzera e ele vai lá e fala assim, não, eu sempre falei pra minha irmã, investe nesse cara, porque, ó, se tem coisa boa era você, mano, ó, meu bro, ó, irmão pra mim. Mas por trás você vai ali, ó. Vale pra todos os lados, tá? Vale pro cunhado, o que for. Mas se você tiver sorte de ter um cunhado bom, que bom, né? Porque você vai ver que ele é uma pessoa bem importante aqui na tua linha de parentesco. O teu cunhado pode também acertar na vida e fazer um filho? Claro. O que essa pessoa vai ser sua? Sobrinho. É seu sobrinho. Ok? Tá, vamos ficar por aqui que a gente já consegue entender muito bem grau de parentesco. Então, vamos lá. Veja que a Constituição Federal, ela fala que ficam inelegíveis o cônjuge, que a gente já entendeu quem é, e o parente até segundo grau. Mas quem que é o parente até segundo grau? Como que a gente conta graus de parentesco? Olha só, o grau de parentesco se conta assim, ó. Sai da pessoa que você está, a sua referência, e vai até o antecessor, até o ascendente em comum, que na doutrina chama de até o ancestral em comum, e desce até a pessoa que você quer conhecer o grau de parentesco. Assim, ó, que faz, quer ver, ó? Qual é meu grau de parentesco em relação à minha mãe? Vou até ficar aqui para você me olhar e me acompanhar. Qual é meu grau de parentesco em relação à minha mãe? A minha mãe, primeiro grau, não é isso? Então, primeiro grau. Aqui o ancestral em comum são eles, né? Então, meu pai e minha mãe são meus parentes de primeiro grau. Qual é meu parentesco com a minha avó e o meu avô? Sou aonde que a minha referência, eu, e vou subindo graus de parentesco até quem eu quero saber. Então, se eu aqui, em relação à minha mãe, é primeiro grau, a minha avó, o meu avô, são meu parente de segundo grau. Então, fazendo o parentesco por consanguinidade. Então, quem é sangue do meu sangue, ó. Quem é sangue do meu sangue tá do lado de cá, ó. Do lado de cá, né? É o contrário aqui. Tô do lado de cá. Quem é sangue do meu sangue? Em linha reta, ascendente, e em linha reta, descendente, ok? Então, veja que a inelegibilidade ascendente, ela vai parar na minha avó. Então, eventualmente, se eu ocupo uma titularidade de um cargo do executivo, a minha bisavó, o meu bisavô não estarão inelegíveis, porque a minha bisavó, o meu bisavô são meus parentes de terceiro grau. Você entendeu aqui? Tá. Eu, em relação à minha filha, certo? Ela é minha parente de que grau? Minha filha, primeiro grau, não é isso? Sim. E a minha neto, meu neto, no futuro, é meu parente de segundo grau. O meu bisneto não estará inelegível. Você entendeu aqui? É assim que a gente conta grau de parentesco. Em linha reta, tudo molezinha. Vamos fazer aqui em linha colateral. Olha só. Qual é o grau de parentesco entre eu e o meu irmão? Lembra como é que faz? Vai até o ancestral em comum e desce até a pessoa que a gente quer saber. Então, saindo de mim aqui, né? Eu. Qual é o ancestral em comum entre eu e o meu irmão? Meu pai e minha mãe. Então, eu vou até meu pai e minha mãe, primeiro grau, desço até o meu irmão, que é meu parente de segundo grau. Professor, você está dizendo que o meu irmão é meu parente de segundo grau? Sim. Agora, olha só. O teu sobrinho
é teu parente de que grau? Ué, sai de mim. Eu, meu pai e minha mãe, ascendente em comum. Desce até o irmão segundo grau, desce até meu sobrinho, que é meu parente de terceiro grau. Meu parente de terceiro grau. Você tá entendendo? Logo, meu sobrinho não está inelegível, porque ele é meu parente de terceiro grau. Beleza? Tá. Agora, vamos para o lado de cá. Muito bem. Eu e o cônjuge. Qual é o nosso grau de parentesco? Nenhum, né, meu amor? Nenhum. Não existe parentesco entre você e o seu cônjuge. Você não é parente da sua esposa, do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira. Você não é parente deles. Agora, como que faz, então, para contar grau de parentesco? Para fins legais, você e o cônjuge são uma única pessoa, uma única carne, um único espírito. É ou não é? Não é assim que diz lá? Sim. Uno-vos, não sei como é que fala lá, em uma única carne, em um único corpo, em um único espírito, não é isso? É assim que você fala lá quando você diz sim. Então, você e cônjuge são uma única coisa para fins legais. Então, quando você diz sim, meu amor, você não sabe o que você está fazendo. Essa que é a grande verdade. Porque quando você diz sim, você está dizendo sim para a família dele ou dela também. Porque quando você une o que Deus uniu, ninguém separa, não é isso? Quando vocês se unem em uma única carne, um único corpo, em um único espírito, você leva todos os parentes dele junto nesse pacote. E olha que louco isso que é revelador agora. Logo, qual é o seu grau de parentesco com a Naja e com o Najo? Se você e a coisinha querida é uma única coisa, a Naja e o Najo são seus parentes de primeiro grau. Senhora, você está me dizendo que a minha sogra é minha parente igual a minha mãe? Sim. Nunca será, professora? Será sim, a lei está dizendo que é. Para fins de inelegibilidade, inclusive. Logo, vonaja, vonajo, segundo grau e por aí vai. Agora, para mim o pior não é nem a najo, najo. Para mim o pior é isso aqui. Bom, se tudo que vem de cá também é meu, logo o meu cunhado, ele é meu parente de que grau? O meu cunhado é meu parente de segundo grau. Só que daí, ó, é um parentesco não por consanguinidade, porque ninguém é sangue do seu sangue. É um parentesco por afinidade, em decorrência aqui da união do casamento. Veja que louco que é isso aqui. O seu cunhado, ele é mais seu parente do que o seu sobrinho. Seu sobrinho não está inelegível, seu cunhado está inelegível. Louco, né? Eu sempre falo isso. A minha sobrinha, nossa, levava a ver Patati Patatá, entendeu? Patrulha Canina, tudo que ela queria. E saber que ela é menos minha parente, aqui em termos de grau de parentesco, do que o meu cunhado. Isso aqui é uma insanidade, isso aqui é uma loucura. E da mesma forma, o seu sobrinho aqui, seu parente de terceiro grau. Você entendeu aqui? Agora vamos para a revelação do milhão aqui. Olha só. Qual é o grau de parentesco entre primos? Entre primos. Vamos analisar aqui, ó. Veja só. Você que é meio bugado, assim, né? Esse negócio aí de parente. Olha só. A minha filha, a Helena, ela é o quê da minha sobrinha? Bom, elas são primas entre elas, não é isso? Então, a minha filha e a minha sobrinha, elas são primas, assim como a minha filha e os filhos do meu cunhado, da minha cunhada, que é meu sobrinho, eles são primos, ok? Beleza. Qual é o grau de parentesco entre primos? Olha que loucura isso aqui. Lembra como é que faz? Parte da referência que a pessoa tá, vai até o ancestral em comum e desce. Vamos lá, então. Conta comigo que isso aqui é louco. A minha filha, ancestral em comum, até eu, primeiro grau. Até meu pai e minha mãe, segundo grau.
até o irmão aqui, terceiro grau, para chegar até ela aqui, o meu sobrinho, quarto grau. Logo, o parentesco entre primos é de quarto grau. Meu Deus do céu! Então, aquele primo que você fala primo de primeiro grau, que isso? A gente fala primo irmão, né? Primo irmão? Pois é, que a gente fala, ele é meu primo. Que primo que ele é? Ele é meu primo irmão. O teu primo irmão é teu parente de quarto grau, meu querido. Quarto grau. Professora, e aquele é minha prima lá, não sei o quê, que diz que é minha parente de segundo grau, minha prima de segundo grau. Meu amor, que parente o quê, entendeu? Nem parente é mais, você entendeu? Cara, então por isso, se alguma vez na vida, né, você deu aquela bicotinha na prima lá e tal, aquela de segundo grau, né, porque primo e irmão é complicado. Apesar que eu já vi, inclusive, casamento, né, entre primos e tudo mais. Por quê? Porque são parentes de quarto grau. Então, o primo que você chama de primeiro grau, na verdade, é seu parente de quarto grau. Logo, se você é titular de um cargo eletivo do executivo, o seu primo pode sair candidato sem problema nenhum. Por quê? Porque ele não é seu parente até segundo grau, como determina a Constituição Federal. Você entendeu isso aqui? Muito, muito doido. Muito doido. Tá, então aqui entendido, né? Se o cara não acompanha depois para tentar desvendar essas setinhas aqui, é uma loucura, né? Olha só, mas a tia fez uma tabela, talvez ajude. Olha só. Então, eu fiz aqui uma tabelinha para você entender quem são os parentes que ficam inelegíveis, né? Até, então, o segundo grau. Primeiro, você entendeu como é que conta, né? E agora, você só vou fazer esse esqueminha aqui para ficar bem certinho, para você não ficar em dúvida. Então, os parentes consanguíneos, quem é sangue do seu sangue, em linha reta ascendente, pais, avós, inclusive quem aqui, ó, madrasta e padrasto. Professora, madrasta e padrasto são meus parentes? Sim, ué. Por afinidade ali, né? Não são sangue do seu sangue, mas são, sim, seus parentes. Então, ele vai entrar na linha de parentesco também, tá? Descendente, filhos e netos. Em linha colateral aqui, ó, não tem primeiro grau, logicamente. Eu tenho o irmão, igual eu coloquei ali. Agora, por afinidade, olha lá, ascendentes. O sogro, é a Naja, né? Vou colocar aqui a Naja. Nájo, Nájo, e os avós do cônjuge ou companheiro, que é a avó Naja e o vô Nájo. Descendentes aqui, ó, então descendentes por afinidade. Então imagine o enteado, o genro, a nora, né? Inclusive do companheiro aqui ou do cônjuge. Então imagine nesse caso aqui, ó, que o meu cônjuge tivesse filho já, entendeu? Essa criança aqui, essa pessoa, né? Às vezes nem é criança, ela vai ser o quê? Meu enteado, minha enteada, que são meus parentes também, ok? Então, aqui, tal. Beleza. Os netos, também, né? Aqui até segundo grau. Deixa eu pegar aqui. Beleza. E em linha colateral, o cunhado, como eu falei, que é o irmão do cônjuge ou irmão aqui do companheiro. Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, que a Nájo e o Nájo tivessem outro filho. Um filho adotivo, por exemplo. Um filho em decorrência da adoção. Esse filho adotivo é o que para mim? É meu parente de segundo grau. Por quê? Porque ele é meu cunhado também. Então, veja, decorrente da adoção é tudo a mesma coisa. Então, a pessoa, e as bancas gostam disso, ela coloca lá a figura da pessoa que foi adotada e você acha que não entra dentro desse grau de parentesco. Entra exatamente na posição que ela tiver. Então, se o meu cônjuge adotou alguém, é o meu enteado, aqui é meu parente de primeiro grau, em decorrência da adoção. Você entendeu aqui? Muito bem. Então, tá aqui o resuminho, então, de graus de parentesco. E eu vou finalizar aqui este tópico, nem que a gente fique num bloco gigantesco aqui, mas para finalizar a parte de inelegibilidade reflexa. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu até agora que o presidente da República, governadores de estado e prefeito
ou ainda quem os substituiu 6 meses antes do pleito, então nesse prazo de 6 meses antes da eleição, eles tornam inelegíveis, não é eles que ficam inelegíveis, eles tornam inelegíveis quem? O cônjuge e o parente até segundo grau. E eles vão tornar inelegíveis esses parentes ou cônjuge no seu território de jurisdição. E a gente viu então que o presidente ele vai gerar essa inelegibilidade para todos os cargos, uma vez que ele é eleito em todo o território nacional. O governador ele vai gerar inelegibilidade para os cargos eleitos dentro daquele estado e o prefeito vai gerar inelegibilidade para os cargos eletivos dentro daquele município. Veja que o cara do executivo ele vai gerar inelegibilidade tanto para cargos do próprio executivo, mas também para cargos do poder legislativo. Analisamos também quem é o cônjuge e como se conta aqui graus de parentesco. E eu vou ficar por aqui nesse bloco para te deixar com gostinho demais para no próximo bloco, então, você acompanhar comigo como que funcionam as exceções à inelegibilidade reflexa. Te espero lá!